Mais uma vez, boa tarde a todos os irmãos. Conforme o hino foi cantado, nós possamos de fato viver como quem tem saudade da linda pátria. Às vezes a gente vive como se não sentíssemos algo de falta, como se estivéssemos satisfeitos com essa pátria terrestre. Né? Que a nossa vida possa testificar de que temos saudade daquele lar que Adão e Eva perderam. Mas essa tarde nós vamos estudar um pouquinho sobre um tema também encontrado dentro da mensagem à Igreja de Laodiceia, que eu coloquei assim: Cristo bate a porta. Cristo, toda vez que a sua palavra é ministrada, e não somente quando a sua palavra é ministrada, na natureza, na nossa consciência, Cristo está falando e está batendo a porta. Em especial com a sua palavra. Mas também quando a gente olha para a criação é chamada de um livro da natureza. Nós temos o livro das palavras de Deus, que é a Bíblia, e o livro das obras de Deus, que é a natureza. Isso testifica o nosso coração de que há um Criador e de que ele deve ser adorado. O grande conflito, página 436, se não me falha a memória, ou é 436 ou é 536, diz que porque Deus é o nosso Criador, nós devemos a Ele a nossa adoração. Essa é a razão do porquê nós devemos adorar a Deus. Ele é o nosso Criador. Então, mesmo na natureza, nós temos um testemunho. Chamando a nossa mente a adorar o Criador. Tá? Então, Cristo, ele está batendo na porta. Muitas pessoas, mesmo sem conhecer a Bíblia, elas já sentiram algum toque de Deus. Ao olhar para a natureza, elas observaram e, de alguma forma, elas pensaram: alguém criou isso aqui. E não foi o homem. Deus ele tem procurado influenciar nossas mentes de várias formas, em especial com a sua palavra. Então, nosso tema nessa tarde é Cristo bate a porta do nosso coração, que não é esse aqui. Nossa mente. Esse coração aqui é para bombear sempre. O texto base, assim, Travou o slide. glória a Deus. Amém. Amém, pelo amém. Amém pelo outro amém também. Apocalipse 3:20. Cristo diz, vamos lembrar quem que falou. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o amém, testemunha fé verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz: eu estou à porta batendo, não estou parado, não estou de enfeite na porta, estou parado na porta, batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, ele bate na porta, está falando. Se alguém, eu vou colocar aqui de outra forma, se alguém der ouvidos, porque ouvir a gente escuta, você abre se quiser. Quando você abre é porque você deu ouvido. É igual o conselho de pai. Tem que você fala para o Nico, diz: tá escutando? Tô. Tá não. É garantido, ele está escutando. Como assim, irmão? Ele é surdo? Não, ele está ouvindo, mas ele não está dando ouvidos. Ele disse: você já falou um bocado de vezes. Ele disse: nunca tu fez do jeito que eu falei. Não é que não? Quem é pai nem sabe. Ele só escuta se ele quiser. Ele demonstra, ele diz: eu ouvir e eu dar ouvidos é diferente. Eu ouvir e eu dar atenção é diferente. Então, se alguém, vou colocar dessa forma aqui, se alguém der ouvidos, você ouviu? Tá bom, mas você deu ouvidos? Porque se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, esse abrir a porta, esse deu ouvidos. Ele ouviu e deu ouvidos. E abrir a porta, aí eu entro. Não sou intruso, não. Eu não vou, o calvinista é que é uma história meio doida aí, né?
Eu não vou arrombar a porta para entrar dentro do seu coração. Eu não vou transformar a sua vida se você não quiser. Não. Mas ele opera o querer realizar sim, mas se eu permitir também. A boa obra que ele quer fazer na minha vida, ele pode intervir até na vontade do ímpio, mas para fazer o bem com o justo. Como ele fez com Nabucodonosor, ele fez com Ciro, ele fez com Alexandre. E rapaz, tu não quer serve a mim não, pode estar lá. No meu povo, tu só vai fazer o que eu deixar, só o que eu quiser. Mas tu quer salvar, diga agora, se tu abrir espaço, eu entro. Aí tu salva. Mas se tu não quiser, não vou te salvar não, mas também tu só vai fazer o que eu quiser agora. E ele diz assim, e eu entrarei em sua casa, e com ele farei o quê? Cear. Eu vou comer com ele. O ato de comer junto, que era um ato praticado pelos apóstolos, como por exemplo lá em Atos capítulo 2, é um ato de família. No geral, com quem é que você come junto? Não é com a sua família? Você sai na rua todo dia comendo junto com os outros? No geral, não é com a família? Quando você chama alguém para comer junto com você está chamando essa pessoa para fazer parte da sua família. Porque ele está dizendo assim, se você abrir a porta, eu vou entrar na tua casa e nós vamos ser uma família. Nós vamos ter um laço de parentesco, um laço de intimidade mais forte. Mas é se eu bater na tua porta e tu der ouvidos à minha voz. Eis que eu... Lembra da ênfase que o irmão Severino, se não me engano, deu. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem a versão que fala estarei, a versão correta é estou, ele está. Eis que estou. Ele estava em carne e agora, depois ele está em espírito e eu estou. Não vos deixarei órfãos. Amém. Mas se ele foi e ficou por lá mesmo, ele deixou órfão. Ele disse, não, voltarei para lá. Sobe e volta logo. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Agora também, eis que estou à porta e bato. Você quer que eu esteja com vocês? Alguém quer que Cristo esteja com você? Sim. Então, dê ouvidos, abra a porta. Senão ele vai acabar batendo na porta para sempre não. Então ele vai dizer, você fica batendo na porta, você fica 2, 3 horas batendo na porta. A pessoa está em casa. Está em casa. Dá para perceber. Eu vou ficar aqui a vida toda e ficar para ficar abrindo lá, meu moço. Vamos embora. Que o Espírito Santo, de tanto ser resistido, o que é que ele faz? Ele se retira. Insistentemente resistir do Espírito diz, não quero não. O que eu vou fazer uma obra nessa pessoa se ela não quer? Ele sai. E deixa-nos em trevas. E como densas trevas serão. Mas se nós dermos ouvidos à voz do Senhor, abrirmos a porta, ele vai entrar na nossa casa. E ele vai fazer uma obra completa. Amém. Não é uma obra por metade que Cristo faz. Ele faz a obra completa. Se a gente não atrapalhar a obra. Agora tem pessoal chato, contrata um pedreiro, vai formar a casa o tempo todo no pé, atrapalhando, né? Desde a verdade, não trabalha direitinho. O tempo todo fica lá, mexendo numa coisa, atrapalhando. Não, tem que ficar trabalhar. Se chamamos Cristo para entrar, a gente tem que dizer, Senhor, toma conta da casa toda, a casa é tua. Faz o que tu quiser. O que é o mais difícil do Evangelho é isso. É a gente, de fato, entregar a nossa vontade a Cristo. É confiar. Como se dissesse pedreiro, está aqui a chave. Tu faz o que tu quiser. Tu derruba tudo. Só continua de onde é que está. Tu escolhe. Quando a gente dá ouvidos à voz do Senhor, a gente, de fato, está dizendo, Senhor, a casa é tua. Tu faz a reforma que tu achar necessário. Tu derruba o que tu achar necessário. Se precisar quebrar o vaso e fazer de novo, faz. Você está, como o pessoal diz, dando carta branca para Cristo. Faz o que o Senhor quiser. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1, versículo 27, ele diz que Cristo em nós, ele diz assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Lá em Abacuque 2, versículo 14, se não me falha a memória, está escrito assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías também fala, mas eu não lembro a referência. Mas eu lembro pelo menos de dois locais. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória
do Senhor como as águas cobrem o mar. Mas tem gente que pensa que é só pregando. Não é só vivendo, mas também não é só falando. Tem que ser as duas coisas juntas. Agora, um aspecto interessante dessa mensagem de Abacuque 2,14, que quando diz porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, é porque o Senhor vai manifestar a sua glória através de seus servos. Através disso aqui, ó. A esperança da glória, e coloquemos dessa forma, a esperança da glória se manifesta em toda a terra é Cristo em nós. Ele quer manifestar através da gente. Ele poderia manifestar através dos anjos, não poderia? Seria muito rápido pregar sobre o evangelho, né? A gente manda passar, fala, usa meio como se fosse um jato, né? Bem rápido. Só que quem está retardando somos nós. Porque não está havendo entrega, de fato. A gente entrega um pouquinho, renuncia um pouquinho. Mas a esperança da glória de Deus encher toda a terra é Cristo ser formado em cada um de nós. Esse é o meio que Deus entendeu por bem encher a terra de sua glória. É usando a gente. Porque Ele quer mostrar para o mundo ímpio, tá, aqui, o que acontece com a pessoa quando ela se entrega a mim. Olha a mudança na vida dela. Diz que muitos atentam muito para a questão de milagres. Manifestações sobrenaturais, curas, cegos enxergando, coxos andando, né, aleijados andando, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, mas diz que o maior milagre é pegar o homem pecador e transformar ele em nova criatura. É quando Cristo entra dentro do homem pecador e torna ele um homem diferente. Torna ele um outro homem. Não é em si o nosso tema, mas quando, por exemplo, fala do outro Consolador, uma forma muito fácil de compreender é quando a gente pega, por exemplo, 1 Samuel 10,6. Falando de Saul, diz assim: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Deixou de ser Saul? Não. Se o Marquinhos era um homem ruim, vira um novo homem, tem que mudar o CPF dele. Não CPF. Poxa, muda alguma coisa, né? Da mensagem. Mas a gente não continua sendo Marquinhos. Só que as atitudes mudam. Conversão é isso. Quem é acostumado a mexer com arquivo, né? Sabe que tem um arquivo em um formato, né? Um vídeo em MP4, um vídeo em 3GP. Mas é o mesmo vídeo. Mas o formato é diferente, foi convertido. É o homem é Saul, mas agora o Espírito do Senhor vai se apossar de Saul e ele será mudado em outro homem. Mas é Saul. Só que as características que ele apresenta agora são diferentes de antes. É por isso que é dito, é um outro homem. É uma nova criatura. Faz as expressões. Ele nasceu de novo. O Senhor nasceu de novo. Velho é a nova criatura. O velho homem morreu. O velho homem morreu. O Espírito de Deus que habita em nós para fazer se cumprir a esperança da glória. Esse Espírito aqui, ó. Ah, irmão, outro consolador, sim. Não tem problema não. Nem irmão, outro tem que ser outra pessoa totalmente oposta. Não. Outro, Cristo age de maneira diferente. Se Saul virou outro sem virar outro, Saul ainda. O pessoal via rei Saul. Não chamava de outro nome, não. O pessoal acha que para poder mudar de vida tem que mudar de nome também, né? Não é coisa, né? Cristo em nós, e a parte anterior de Colossenses 27 diz que é a riqueza da glória do mistério de Deus. É Cristo em nós. A maravilha da encarnação de Cristo é uma maravilha tremenda, é algo espantoso, até com os anjos. Agora, tem uma outra parte desse mistério que é interessante, que é o fato de Cristo habitar no ser humano que tem carne pecaminosa. E o pastor Dionísio diz, e manifestar na carne pecaminosa a sua presença, poder e glória, ao invés do pecado se manifestar. Como é que acontece isso? Como é que o homem carne humana pecaminosa, natureza humana pecaminosa, como é que ele guarda a lei de Deus? É só Cristo nele. Essa é uma riqueza do Evangelho tremenda demais.
Ó, Cristo se tornou homem. Cristo, sendo Deus, o soberano do universo, o Criador de todas as coisas, se fez homem. Não é um grande mistério? Se a gente vai estudar a eternidade, não entende. Agora tem uma outra parte do mistério que é interessante. Ele, se tornando homem, ele vive uma vida perfeita. Quando sobe ao céu para ficar como homem no santuário celeste, intercedendo por nós, trabalhando na purificação dos nossos pecados, ele envia seu Espírito para nós. Para que esse Espírito? Para, estando nós em carne humana pecaminosa, como ele esteve em carne humana pecaminosa, agora ele vem em Espírito, habita em nós e manifesta sua vida em carne humana pecaminosa. Que não é pecado. Carne humana pecaminosa não é pecado, não. A ideia de alguns doutores, a criancinha já nasceu cheia de pecado aí. Pecado de quê? Pecado de quê? As pessoas alteram de tal forma o sentido da Bíblia. Fé e Obras, página 50. A única. Eu ainda não vi um texto para ele dizer a outra definição. Só vi isso aqui. A única definição de pecado na Bíblia é a única mesmo. É a transgressão da lei. Se ela dizer a única, ela vai dizer que tem outra. Então é a única. Aí diz, não, pecado é natureza, pecado é não sei o quê, porque tem 30 palavras no hebraico para pecado. Eu digo, não, meu amigo, só tem uma definição. Não invente, não. Roubar é pecado? Mas pecado é roubar? Pecado é só roubar? Percebeu como não é definição? Eu posso dizer, roubar é pecado. Posso. Matar é pecado. Falsificar é pecado. Desonrar pai é pecado. Né? Deu aqui um bocado de exemplos de pecado. Agora, definição é transgressão da lei, acabou. Aí essa maravilha do evangelho, as pessoas olham para uma pessoa e dizem, mas essa pessoa aqui, um pecador terrível, é um novo homem. Por quê? Porque Cristo está revelando sua glória nele. Essa é uma manifestação do poder de Deus no homem. Ressuscitar a morto, né? Foi embaixo ainda. Ainda ficou abaixo dessa manifestação do poder de Deus. A grande problemática para nós é porque, e a gente vai já ver um texto interessante, eu creio que vai lançar mais luz para a gente sobre esse tema, é porque a gente se esforça muito, em certa forma, para querer viver a vida de Cristo. E é impossível, não consegue. Olha, vou mudar o que você está dizendo. É por causa disso aqui. Porque Cristo tem que habitar. É Cristo que tem que viver a vida dele em nós. A gente se esforça, você pode tentar. Rapaz, eu vou fazer isso aqui agora. Ou você vai conseguir. Se não for Jesus em nós, fracasso. É certeza. Pode assinar o atestado. Fracassado. Não tem chance. Agora, quando Satanás ele lança aquela frase dele terrível, que é impossível ao homem observar a lei de Deus, de quem é que ele está falando? Ele está querendo colocar para em geral, que é impossível para todo mundo. Só que, se o homem olhar para Cristo, se o homem deixar Cristo habitar, se o homem escutar a batida na porta do coração, der ouvidos para Cristo entrar, isso aí não se cumpre, não. Se cumpre naquele que não abre a porta. Pois é impossível, sim. A pessoa deve ser impossível mesmo. Agora, para quem abre a porta, se Cristo entrar, Cristo manifesta a vida dele. Maurício, me tire uma dúvida, por favor. O fato de uma criança recém-nascida, ela nasce sem pecado, no caso. Sim. O fato de ela ser filho de pecadores não justifica o fato... Não torna ela pecadora. Então, no caso, porque o pecado é a transgressão da lei. Sim. E uma criança inocente não sabe... Ela não fez a escolha. Não sabe o que é lei. Ela não fez a escolha de transgredir. É inocente. Ela não tomou a decisão de transgressão. Porque ela tem propensão, inclinação é pecado. Porque a árvore está inclinada, quer dizer que ela vai cair. Hoje já vai botar uma corda e puxar ela para o lado. Então, bota um negócio para escorar, o pé de carro já está pequeno, vai. O menino faz alguma coisa. Agora, se deixar ela pensa o tempo todo e não faz nada para remediar o mal, vai cair nele. Agora, querer responsabilizar uma criança, isso aí já pode, o menino não decidiu nada.
Olha, A questão, Jubilei, quando Davi diz assim, o pecado me concebeu minha mãe, não significa dizer que aquele pequenininho que saiu dela ali cometeu pecado, porque o pecado é a transgressão. O que essa criança transgrediu? Ela decidiu bater contra a lei de Deus em que momento para ser pecadora? Então, a mãe podia ter pecado, mas não significa dizer que a criança está sujeita a pecar. Depois que tiver o entendimento, ela vai tomar suas decisões. Até então pensava exatamente como eu. Amém. Ok. Porque se criança pecasse, pecado, eu falo me referindo a recém-nascido, estou falando dessas crianças que são salientes, não. Se fosse pecado, os anjos não levariam essas crianças que serão salvas para os braços de suas mães. É criança de braço que eu estou me referindo, porque está escrito assim. Né? Com relação ao texto no Mário está sempre apresentando ali agora, né? Com relação a Cristo em nós, porque se Cristo não estiver em nós, nós jamais nos tornaremos uma criancinha. E o nosso caráter deve ser um caráter de tal forma que nós sejamos semelhantes às crianças. Nascer de novo não é nascer do ventre, como disse o mestre de Israel, não. É nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, esse Espírito tem que estar em nós. Essa é a nossa esperança. Não temos medo. Então, quando diz Cristo em vós, que é a nossa esperança da glória, não está dizendo que Cristo vai vir como o homem, Jesus, dentro do nosso coração para dentro. Não, como um homem é impossível. Como homem, ele era homem igual eu e você. Assim como nós não podemos estar dentro de outra pessoa, ele também não. Como homem, não. Por isso que é interessante que nós examinarmos a Escritura. Quando diz Cristo em vós, é como se estivesse dizendo o seguinte, porque ele vai dizer assim, o Espírito Santo é o próprio Cristo, despojado do homem. Então o homem não tem como ser o homem Jesus Cristo habitando dentro de nós, porque o que vai fazer nós tomarmos a atitude correta é o Espírito de Cristo. E quando diz Cristo em vós ali, eu devo entender que é o Espírito de Cristo em nós. Por quê? Conforme está escrito lá em João 14:17, você vai ver lá Jesus Cristo identificado como o Espírito. O Espírito da verdade. Que estava com os discípulos e que estaria neles. Porque essa era a esperança também dos apóstolos. Que Cristo estivesse neles para fazer essas transformações. É necessário em nós o Espírito. Essa explicação aí já daria muito estudo. Dá, por isso que eu não quero fugir da lei do estudo. Muito bem. Uma vez. verdade. No decorrer do estudo a gente vai abordar também um pouco essa questão, porque acaba que envolve a questão do Espírito Santo. Porque a forma de Cristo efetuar em nós é através do Espírito Santo. Isso. Como o irmão bem destacou, não tem como eu entrar dentro do parquinho, não. Abre o parquinho, bota eu dentro, nem cabe, não. Cabe não. Se pegar uma criança, não vai estar trabalho demais. Agora, em espírito dá. Só que isso é uma coisa que o homem natural reluta em entender e não consegue mesmo não, porque não discerne espiritualmente não. Gálatas capítulo 2, versículo 20. São alguns versículos muito conhecidos, mas vão brilhar ainda mais com a graça de Cristo. Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado para quê? Foi para morrer? Não foi crucificado só para sofrer. Foi crucificado para morrer. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo assim, eu estou crucificado com Cristo para morrer. Aqui é para minha natureza se acabar. Já estou crucificado com Cristo, estou morto. Mas também a ressurreição também acontece, né? Romanos capítulo 6, Colossenses 3. Não está acontecendo, né, gente? E vivo. Ó, observa essa expressão aqui. Diz o que aqui? Vivo. E vivo. Morreu, mas
Mantém isso aqui na mente. E vivo. Não mais eu. Calma aí, segura. Foca nessa palavra. Para a gente ver uma questão. A justiça de Cristo é imputada a nós. É contada como que na nossa conta, né? Por isso que a gente vai salvo, senhor. Mas na verdade quem faz é ele. Pode ser e vivo. Tipo, não sabe que esse cara vivo. Tá morto, né? E vivo. Não mais eu. Como é que tu vive, mas tu não vive? Tu vive, não é tu? Então não é tu que vive. Não é não? Aí vivo, não mais eu. Oxi, então não é tu que vive. Glória a Deus. Se eu disser assim, irmão e vivo, não mais eu, acabei. Bom, porque o que vive é o outro. Mas Cristo vive em mim. Parece confuso a princípio. Como é que Paulo pode dizer vivo, mas não vivo eu? Ele está dizendo vivo, mas na verdade eu não morri. Só que essa vida que eu tenho agora não é minha. É por isso que eu digo que vivo, mas não sou eu. Entende? Eu faço a minha vontade, né? E você está dizendo assim, eu estou aqui vivo dentro de vocês. Mas essa vida aqui não é minha, não. Se fosse a minha vida, eu estava morto. Aí eu poderia dizer, estou morto. E não parece que estou vivo. Nesse caso aí, fazendo a ligação com o que foi citado de Davi, ele nasceu em pecado concebeu a mãe dele. Nesse caso, seria Cristo vivendo nele no lugar da natureza pecaminosa, né? Na natureza pecaminosa. Na? Porque o que acontece? Por exemplo, quando a gente se converte, a nossa natureza humana pecaminosa ela não é tirada. Ela permanece. Você simplesmente nega ela. O único momento é não permitir que ela opere. Cristo ele vem para restringir. O único momento em que essa natureza humana pecaminosa é tirada de nós é na glorificação. É lá que ela é tirada. É por isso que é a questão da mudança da mente. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso corpo. Porque continua a natureza humana pecaminosa. Cristo, na sua humanidade todinha, natureza humana pecaminosa. Ele não tinha natureza humana pecaminosa, porque ele morre e ele ressuscita. Aí não. Deixa eu entender a pergunta dele. Se Cristo estava vivendo em Paulo no lugar da natureza pecaminosa. Eu estou tentando te compreender aqui. Porque eu creio que tu acredita que Jesus tinha a natureza pecaminosa, né? Então fica mais fácil de eu te entender. A vida era de Cristo mesmo. A natureza de Cristo era pecaminosa. A de Paulo era pecaminosa. A de Cristo sem pecado. A de Paulo com pecado mais vencido por meio do Espírito de Cristo. Agora a vida era de Cristo. Está olhando para mim, né? Não, então nesse caso aí é uma questão A vida? de posse. Ele não é mais um escravo do pecado, mas sim um servo de Deus. Porque a natureza do Paulo era pecaminosa. Mas ele pecava. Tinha que ser vencido esse pecado. Para vencer, tinha que ser alguém que não tinha pecado, embora na natureza pecaminosa. A vida era de Cristo. Então, Cristo tomou a natureza de Paulo. Estou me referindo a Paulo, porque a pergunta foi dirigida para relação a Paulo. Cristo tomou a natureza de Paulo, para Paulo agora tomar a natureza de Cristo. Porque Adão, quando foi feito com a natureza de Deus. Quando Paulo diz assim, agora Cristo vive em mim, que estava vivendo em Paulo, era a natureza de Deus. Nesse ponto aí. Embora a natureza ainda continue pecaminosa. E tem a ver com a glorificação, como citou aí. Vou nem entrar nessa área, para não confundir. Aí a natureza pecaminosa ficou suprimida, né? No caso, a natureza ainda permanecia, só que é como se tivesse neutralizado ali. A questão agora, a vida era Cristo. Não era mais Paulo. Porque quando é Cristo agora, o pecado não acontece. Não predomina. Então é muito profundo esse assunto. Tem coisa que a gente parece que entendeu e às vezes tem muito infinito para nós estudar, né? Mas a resposta do Maurício está correta, só que eu tinha entendido. Entendeu? Essa vida era de Cristo. Era de Cristo, a vida era dele. A natureza ainda permaneceu pecaminosa, conforme o irmão Maurício
falou ali. Mas só que a vida de Paulo, nós temos que entender que o que fazia ele ter aquela vida ali era o Espírito de Cristo. O divino, não o humano. Então aquelas ações que aconteciam com Paulo ali, era o Espírito Santo que fazia com que Paulo agora vivesse a vida de Cristo. Porque a vida de Cristo era assim, segundo o seu Espírito. Espírito da lei, né? Só para que eu entendesse ele melhor aqui, mas, na pergunta dele, porque ele já sabe que realmente Cristo é natureza pecaminosa, porém sem pecado. Né? E Paulo também com a natureza pecaminosa, porém agora não era mais a vida de Paulo, porque se ele fosse viver por ele mesmo, ele ainda ia pecar. Por isso que ele disse, já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Cristo vivendo na pessoa, ela não vai cometer pecado, porque diz que o próprio Cristo que não pecou, ele estando habitando no coração, não tem espaço para pecado. Quando vem a tentação, é Cristo que vai fazer a obra e defender ele nessa situação do pecado. Só completando um pouquinho mais a questão, a resposta que eu dei é motivada por dois textos que o pastor Jones apresenta. Ele apresenta um no livro Tocado por Nossos Sentimentos, que ele diz que muitas vezes a gente que acha que porque se batizou, a natureza humana pecaminosa ela desapareceu. A questão é essa. A gente não deixa de ter natureza humana pecaminosa porque Cristo habita em nós. Só que a palavra que tu usou, ela é suprimida. Aí é outro texto que o pastor Jones menciona no boletim da Conferência Geral de 1695. Ele diz assim, Cristo que viveu em carne humana pecaminosa, a vida de Deus nessa carne, agora ele vem como Espírito, e agora ele habita na nossa carne humana pecaminosa, e faz com que se manifeste a presença, poder e glória de Deus em vez do pecado se manifestar. Então, às vezes a ilusão que a gente tem é porque eu me batizei, eu não vou mais enfrentar tentações. Por quê? Aquela questão do fui gerado em pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe. O que eu recebo dela? Pecado? Eu recebo tendência. Aí nesse sentido, eu recebo tendências. E as tendências que eu tenho, eu me batizei, vou deixar de ter tendência. Não. Vai ter tentação, vai ter as propensões. Só que a vida de Cristo, ela não anula a carne humana pecaminosa. Essa natureza ela tem que permanecer até a glorificação. Mas ela suprime. Quando o pecado vai se manifestar, mas eu deixei Cristo entrar, o Senhor diz, não. É como agarrar no gogó dele. Esse é o verdadeiro milagre, né? Esse é o milagre, porque como é que eu vejo um homem com natureza humana pecaminosa, com tendência para o mal? Muitas vezes, uma criança, por exemplo, ela vai ter tendências herdadas, que é em pecado me concebeu minha mãe. Tendências herdadas. Às vezes vai ter tendências cultivadas. Por quê? Porque ela praticou o pecado. Ela fez do pecado muitas vezes um hábito. Então ela tem tendências cultivadas. Só que o que Cristo faz eu vou eliminar as tendências que ele tinha. Não, ele tem as tendências. Quando Cristo veio, não era Deus em carne, só que em carne humana, pecaminosa. Tinha as tendências, mas ele sufoca. A maravilha para nós é isso. Rapaz, como é que aquela criatura não peca? Como é que para de pecar? Porque, rapaz, a tentação é grande. Rapaz, o diabo aqui insistindo aqui na mente da gente para fazer uma coisa errada. E ele não peca? Sim, não. Rapaz, como é que é isso? É o Senhor Jesus em espírito na natureza humana pecaminosa. É por isso que tem um pontozinho que quando a gente insiste muito, o pessoal às vezes acusa a gente. Se você disser que Cristo veio em natureza humana, não pecaminosa, você arrebentou com o evangelho. Não tem evangelho, de fato. Você arrebentou. Porque você está dizendo, Cristo veio em natureza humana, não pecaminosa. Como é que vai viver em mim? Porque aqui a natureza humana é pecaminosa. Aí, não, Jesus é meu exemplo. Mas como é que ele veio em natureza humana não pecaminosa e é exemplo para mim que estou com natureza humana pecaminosa? Jesus Cristo ele viveu em natureza pecaminosa, vivendo a vida de Deus. Aí onde está o detalhe. Por isso que eu não quis também falar na questão de glorificação,
ele vai puxando outras coisas e acaba fugindo até mesmo do foco. Posso fazer uma pergunta? Ele, na natureza humana, ele tinha tendências para o pecado? E, na sua natureza humana, ele tinha tendências para o pecado? Mas não pecou. Isso não significa dizer que também que ele pecou, não. Mas ele herdou a hereditariedade ou não? Sim. Com relação a isso. Então, a Maria e José, por exemplo, José não é o filho, é o pai biológico. Mas vamos supor que a questão, porque do Espírito Santo isso aí é inquestionável, né? Agora, para a parte de Maria, vamos dizer assim. Maria, ela tinha alguma tendência para pecar? Com certeza. E certamente pecou, porque disse que todos pecaram. Sim. Mas Jesus Cristo pecou? Não. Mas tendência é pecado? Ele podia receber por herança essa tendência e fazer que nem o irmão citou a palavra, suprimiu aquilo ali. E não pecou. Então, Não podemos quis, ele não dizer que quis ele pecar. nasceu, ele veio com a natureza de Adão depois do pecado. Antes do pecado. A natureza antes do pecado. A que ele recebeu que era uma mente pura, ele viveu em Paulo exatamente aquilo ali, que era o Espírito de Deus. Então ele veio com a natureza de Adão antes. Antes de ter pecado. Não, perdão. Depois do pecado. Se eu fiz essa coisa aqui, agora que eu estou. Você está me deixando em Não, parafuso. Não era para vocês terem falado logo na hora que eu falei. Eu falei, mas para mim eu estava falando correto. Como Depois a tendência já era do a natureza pecado. de Adão. Depois do pecado. Exatamente. Ah, tá. Melhor. Tá? Então, se eu falei antes que eu nem observei direito, mas obrigado por ter observado. E interessante que o povo que conhece a verdade tem que corrigir logo. Muito bem. Não espera não. Né? Foi depois do pecado, da natureza que ele veio. Agora, só que os pastores, no geral, eles pregam que foi antes. E eu não quero estar fazendo esse trabalho igual que eles estão fazendo. Tá? Então, quando Cristo veio, ele veio nessa natureza a qual ele poderia alcançar. Então, só poderia ser alcançado no plano da redenção. O homem, ele vinha na natureza do homem. Porém, a natureza que ele tinha era a antes do pecado. Porque ele tem duas naturezas. A que ele veio foi depois do pecado, mas a que ele tinha antes era antes do pecado. Tá? Foi com a qual ele fez o Adão. Aí ele pegou agora a natureza de Deus e a natureza do homem transgressor e uniu essas duas naturezas numa pessoa só, chamada Cristo Jesus. Então dá facilmente a gente entender claramente que realmente a nossa única esperança é esse Cristo Jesus, através do seu Espírito agora fazendo isso maravilhoso. Deus e o homem juntos. Pronto. Verdade. Eu só fazer um pequeno adendo aqui. Tem texto de Ellen White que fala sobre a questão da propensão que Cristo não tinha. Realmente, Cristo não tinha. Só que não é hereditário. Hereditário, ele de fato herdou. Lá no Desejado, página 49, diz que sobre ele atuaram 4.000 anos da lei da hereditariedade. Da lei da hereditariedade, não do pecado cultivado. Propensão de pecado cultivado, quem tem é nós. Nós temos. O cara tá passando a vida toda bebendo cachaça, minha. A tentação de um copo de cachaça ali. A mente chega. O cara fica, rapaz. O cara passa a vida toda fumando, né? Ó, a mente fica pendendo para aquele lado. Eu que nunca gostei de cachaça nem cigarro, eu acho ruim. A tentação ela não é pecado. Né? E Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas não pecou. Porque se ele tivesse Caído sequer numa tentação, o plano tinha de água abaixo. E nós estávamos todos perdidos. Aí Enoque, Elias, Moisés teria que voltar à terra e virar o pauzinho para sempre. Mas, graças a ele, nós estamos aqui lutando para a salvação e a vida eterna. Amém. A própria vida de Cristo é um exemplo. Cristo é a vida de Deus na natureza humana pecaminosa. Aí nós, o que vai acontecer é a mesma coisa. A vida de Deus na natureza humana pecaminosa. Aí depois vai ser glorificada e depois na natureza humana pecaminosa fica de fora. Não é pro céu, não.
Quando Cristo sobe ao céu, não é a natureza humana pecaminosa mais. Não foi somente o seu corpo foi glorificado. A natureza humana pecaminosa fica de fora. Agora sim é a carne santa. Porque não herda, a carne e o sangue não herda, né? Não é. A imortalidade. Não é de imortalidade. É só a carne santa é de imortalidade. Não, a carne santa Uhum. não herda o sangue. Então, Paulo diz, e vivo, só que não vivo eu. Como é que vivo e não vivo eu? É porque eu estou vivo, só que quem está vivendo em mim é outro. Está sendo contado no mérito de Paulo. É a pessoa de Paulo ali. Só que essa vida de Jesus, a natureza humana pecaminosa de Paulo, está sendo contada na conta de Paulo. É por isso que Paulo vai ser salvo. E glórias a Deus por isso. Senhor, e vivo eu, mas não vivo eu. É o Senhor que vive em mim, só que o mérito é contado para mim. E é por isso que eu vou. Então, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí diz assim, e a vida que agora vivo, ó Paulo, tu disse que vivo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, vivo. De novo, é porque é imputado na conta dele. É comunicado, que ele teve tempo, é comunicado a ele. É contado como se fosse dele, mas é de Cristo, ele reconhece que é de Cristo. Mas é que Cristo está vendo na carne dele, então as obras estão sendo praticadas por ele. E isso por isso que ele diz. Pode parecer confuso, mas a maravilha do Evangelho. Eu estou vivo. Não é porque Cristo vive em mim. Aí ele vive em mim e ele bota essa justiça na minha conta. Olha, maravilha. Se ele dissesse, eu vou viver em tu, mas aí você contar só na minha conta mesmo. Vou botar pra gente não. Não, subir pro céu por quê? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Ele diz, e a vida que agora vivo na carne, ó, justificação pela fé, vivo-a na fé de Deus, não é, irmão? A vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A fé que opera por amor, Paulo tinha essa fé trouxe a Cristo para o coração, porque ele ouviu Cristo batendo, chamando, ele deu ouvido, Cristo entrou, e agora essa fé viva traz a Cristo para o coração e as obras do Filho de Deus aparecem em Paulo. Por isso que ele disse, eu vivo, mas não é eu que vivo, é Cristo que vive. Não é como se fosse por isso. Está sendo contado para mim. Aleluia. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas por que essa entrega toda? Para isso aqui já. Cada passo que Cristo deu tinha um motivo. Não só o fato de ele se fazer homem, não só o fato dele se fazer natureza humana pecaminosa, não só o fato de ele subir para o céu para interceder com o mundo, não só o fato de ele derramar seu espírito. É muita coisa que tem no plano da redenção, além da morte de Cristo. Isso só diz. Cristo morreu por mim, é a razão da minha salvação. Né? Calma aí que não é só isso aí não que tem no plano da redenção. Tem muita coisa. Tem muito mais do que só João 3,16. Tem muito texto ainda. É porque João 3,16 não é compreendido ainda. Ele só isola e só aquele entendimentozinho raquítico e nutrito. Que é triste. O Senhor morreu por mim. Aí o cara vive de todo jeito. O Senhor morreu por mim. Sim, ele morreu por ti, vivendo vida santa, para que quando subisse ao céu, deixasse lá a natureza humana e desse espírito da natureza humana ele viesse em espírito viver de novo essa vida em nós. É para isso que ele morreu. Não foi morrer por morrer. Então, por exemplo, digamos que o Rafael está levando uma conta lá no supermercado, né? Lá no Mixapinha. R$5.000. Eu tenho dinheiro. Aí eu digo, tá aí, tá paga a conta, Rafael. O Rafael compra R$5.000 de novo de conta. Não fica adiantou. Mas não, ele vai fazer outra conta. Agora eu digo, agora eu vou te ajudar, Rafael, para tu conseguir pagar a tua conta. Agora sim. Vou dar emprego para o Rafael. Eu vou te ajudar, não vou só pagar a tua conta e deixar e agora faz conta de novo. Tive muita vontade não, vou te ajudar. Cristo, ele paga a pena do pecado, mas só que ele não deixa você sozinho. Eu pago a pena do pecado, eu vou te ajudar a tu parar de pecar. E quando nós chegar na situação que nós estiver igual a Paulo, aí sim nós podemos dizer que Cristo morreu por mim. É porque Paulo sabia que a condição que ele tinha antes de sair, ele sabia que ele era um pecador, ele ia morrer. Mas quando ele falou que Cristo ia mesmo por mim, né? Ele se entregou a si mesmo por mim, aí ele reconheceu que ele se mudava. É basicamente quando alguém atribui a você ou a mim alguma obra boa.
É como que alguém tivesse colocado em Paulo e dissesse, Paulo, mas tu é um novo homem, Paulo. Tu é um homem diferente, um homem generoso, um homem abnegado, um homem que renuncia a própria vida para amor do evangelho. Ah, isso aqui é porque eu morri junto com Cristo. E agora eu não vivo mais não, quem vive é Cristo. Glórias a Jesus. Eu estou vivo aqui, mas eu não, é Jesus. Porque quando alguém fala elogia, a gente fica todo. Paulo foi incomodado, disse, não, para aí, não faz isso não. Não sou eu que vivo. Tá vendo essas coisas boas acontecendo? É Cristo. Está indo só aqui, é como se dizer, só a carcaça aqui. O que está dentro é Jesus. É por isso que está saindo esses frutos. É Jesus. No momento em que você se vangloria disso, porque é uma glória vã, receber mérito por obra de Jesus, você está caindo na justificação pela fé. Você está querendo se justificar pelas suas obras. Dizendo, realmente eu sou um cara bom, né? É verdade, eu sou um generoso. É nada, é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. É isso que tu é, pode ser. É assim. Mas Cristo em mim é vida diferente. Não, como é que Paulo se considerava? Isaías 57, versículo 15. Eu ia colocar mais texto conhecido. Na pessoa do Maurício Paulo, Cristo vivendo nele, ele reconhecendo isso. Paulo reconhecendo que agora Cristo vive em mim. De repente ele fala a mesma coisa que ele falou anteriormente. Eu sou o principal dos pecadores. Isso era chamado de Cristo. Como é que Cristo vive numa pessoa e ele é o principal dos pecadores? Os pecadores, né, irmão? É quando? E agora ele expôs o eu dele, Paulo, como e não o eu de Cristo, né? Ele expôs o eu dele como o eu do... Mas ele nessa situação aí, ele poderia dizer que era o principal dos pecadores, não? Não. Ah, sim. Porque agora não era ele mais, era Cristo. E Cristo é o principal dos pecadores? Não. Ele disse em outra ocasião, não nessa aí. É igual o Davi. Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Mas quando ele estava na terra? Então tem que ser compreendido esses pontos, né? A visão já muda. Né? E às vezes a gente quer, por exemplo, aplicar um texto em todas as circunstâncias, sendo que as pessoas não veem as alterações no sentido do tempo, do lugar, a situação, a circunstância. Isaías 57, versículo 15. Assim diz o alto, o grandioso, o sublime, o eterno, que habita na eternidade, Coisa pequena. cujo nome É Santo. O santo tem sua característica. O santo é o que ele é. Sabe o eu sou? A gente fala, eu sou santo. Isso é um estado do homem. Do Senhor é a natureza dele. Ele não diz assim, eu tenho amor. João diz, Deus é de eu sou. Falando de Jesus. É como Jesus tinha falando. João escreve aí que eu sou amor, viu? Aí João diz, Deus é amor. Ele não escreve aqui, eu vou botar aqui. João, eu sou amor. Bota aí no texto aí. Deus é amor. É a natureza de Deus. Deus é eterno. Não é o estado de Deus. É a natureza de Deus, a eternidade. Tanto que o texto lá de 19:6 tem um negócio muito confuso. Tá? Para mente natural. Como é que alguém é pai da eternidade? Você tem, Né? Oxi, mas se a eternidade é eterna, como é que a pessoa é pai dela? nome incrível, né? Rapaz, não, expressão. Não, o cara fica, pensa. Esse acha que tá errado, não, amigo. Ele é tão eterno que ele é da eternidade. Ele é pai dela. A eternidade é uma definição da pessoa de Deus. É Deus expressando. Você assim, rapaz, uma referência que eu tô usando. 49. Cabeça rapaz, Senhor, tu tem quanto é isso? Eu dar noção. Eu sou o pai da eternidade. Aí você, quê? Dizer que ele é eterno não é grandioso? Que não tem ninguém eterno. Agora Jesus, ele se apresenta apenas como eterno. Ele diz, eu sou o pai da eternidade. Sabe? A gente não consegue ter noção disso porque a gente tem nem noção de eternidade. Eu tenho noção de 31 anos. Para trás eu digo. Agora o Senhor diz, eu sou o pai da eternidade.
cujo nome é santo. Isso aqui é o que ele é. Não é o Estado, não. É o que ele é. Cujo nome é santo. Ele diz, num alto e santo lugar, porque eu sou alto e sublime. Mas também habito com o contrito, que está com o coração quebrado, abatido, lançado no pó. Não é para vivificar. Eu não vou chegar nem para humilhar a perna de pisar, não. Eu vou chegar para erguer ele, para glorificar essa pessoa aqui. Porque ele está contrito e abatido de espírito. Humilde de espírito, lá de Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque o Senhor vai fazer dele sua habitação. Era propósito fazer quando criou. Esse propósito se perdeu por causa do homem. Mas com o contrito e abatido de espírito, mencionado em Mateus 5,3, ele diz, nesse eu vou fazer morada. Nesse eu vou me revelar nele. Esse aqui eu vou glorificar, porque esse é aquele que eu quero. E esse vai ver o reino de Deus. Porque nesse estado eu habito nele. Agora o orgulhoso, que é o contrário aqui da batida de espírito, como é que eu vou entrar nessa casa? Ah, tem casa que o pessoal aí dá um... Cai na casa, o pessoal não cabe de jeito nenhum. Bem demais. Como é que você vai entrar? Não vai. Vai arrombar a porta? Não esperar por isso, não pode. Não, o pessoal abriu. Não abriu? Não. Mas fica lá um folhetinho, né? Ah. Mas para quê? Que ele diz que também habita com o abatido de espírito. É para vivificar, porque está morto. E o bonito é porque ele reconhece que está morto. Ele abateu ao povo isso. Eu já tentei de tudo, Senhor. E não dá bem, não. Eu reconheço que é só o Senhor que consegue. Interessante que o propósito de Deus sempre foi habitar, né? No coração das criaturas que ele fez. E até então não havia pecado, mas todos os seres que ele criou, desde do homem até o serafim, foi para ser morada e habitação dele, né? E esse era o propósito que ele tinha a princípio. E o homem cometeu o deslize aí e pecou, né? Lá por meio da mulher aconteceu essa tragédia. E por causa do pecado, o homem deixou de ser morada de Deus. Depois o homem passou a ser morada de Deus de novo, mas só por intermédio agora do seu filho que ele enviou para morrer por nós. Agora, outra vez, o homem passa a ser templo de Deus de novo, senão o negócio estava desesperançoso, né? E agora, através do seu espírito no homem, o homem agora pode ser vivificado, porque ele, como espírito, agora ele está habitando de novo em nós, e nós podemos ser vivificados, passar a ser como era no princípio, assim como ele fez Adão, como era o propósito original. Amém. Maravilha, essa palavra propósito. O propósito disso vai se cumprir. Foi frustrado no homem, lá na criação, porque o homem cedeu às tentações de Satanás, se colocou sob o reino de Satanás, se fez servo de Satanás, porque pecou. Só que o propósito de Deus, quando ele criou, ele vai se cumprir na redenção. Ele criou lá, perfeito, o homem caiu, mas meu propósito vai se cumprir. Você pode ter certeza. Nem que fosse só para um, tá isso aqui? Se fosse para morrer só por um, eu disse, mas meu propósito vai se cumprir. Eu não sei se foi para isso aqui, se foi para ser santo, minha habitação. Não, Senhor, mas se perdeu. Calma aí que eu vou lá restaurar, vou lá. Nem que seja só um. Aí vai se cumprir meu propósito. O diabo todo feliz. Caiu a humanidade. Disse, não, meu propósito, não penso que vai acabar com o meu propósito assim. Falando com Deus Todo-Poderoso. Meu propósito vai se cumprir. Nem que seja só um. Mas meu propósito vai se cumprir. Se Deus disser uma coisa, menino, só para fazer o que for. Bota o problema que deu com o Sansão, que ele mencionou de manhã, né? Arrumou, eu fiz. Eu não falei que ia libertar meu povo dos filisteus? Não falou, não. Mas se não cuida dele aí, que ele vai libertar o povo dos filisteus. A circunstância toda pareceu sair do controle da mão de Deus, né? Rapaz, e agora sim, o Sansão perambulou por lugares estranhos aí, tomou cada decisão errada. Eu disse, não, ele vai cumprir meu propósito. Fique tranquilo.
Eu não falei que ele vai? Ele vai, é porque eu sei. Ele vai. A circunstância. Eu sei como é que ele vai. Fique tranquilo que eu sei como é que é. Não vai ser bom pra ele. Agora talvez porque a gente esperasse que seja de outro jeito, né? Uma história maravilhosa, sem nenhuma falha dele. Dos homens da Bíblia, praticamente todos a gente vê os erros, né? A Bíblia não esconde os erros. Pega Davi, erro, Samuel. A gente vê. Tô falando só a parte dele, tem umas coisas boas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Você pega os homens, a maioria é relatado o defeito. Por quê? Porque o Senhor está mostrando que ele pode pegar esses homens lá embaixo, todo machucado, sem conseguir nem se levantar direito e dizer, eu levanto. Tu quer levantar? Eu levanto. Eu restauro. Porque eu quero cumprir meu propósito e ele vai se cumprir. Tu quer? Eu vou cumprir ele em ti. Tu não quer não? Pois eu vou procurar outro para cumprir dele. Mas vai se cumprir. Já pode se levantar com o inferno todinho, os homens, o que quiser. Eu costumo dizer, Satanás não consegue ser um arqui-inimigo de Deus no sentido de bater tete a tete, como o pessoal fala, né? De igual para igual. Não dá, não. Satanás é um ser criado. Deus é o criador do universo. Ele tenta frustrar os planos de Deus. Não tem homem que tenta combater contra Deus? Você vai ficar doido porque ele está só dando soco no vento. O propósito de Deus vai se cumprir. Ele pode fazer o que for. Pode construir bomba atômica. O propósito de Deus vai ser concretizado no mesmo jeito. Amém. Que se concretize em nós, né? Amém. Só cumpriu mesmo no dia que morreu, mas cumpriu. Cumpriu. Ele cumpriu no amor, Ai, mas cumpriu. Sempre com Cristo, né? mas rapaz, morrendo com Jesus é para cumprir assim, Senhor. Diga, amém. Pode não ser meu plano, né? Mas se eu quer assim, amém. Olha o que diz o Desejado de Todas as Nações, página 805. Recomendo muita atenção aos irmãos, desde o começo, mas em especial aqui. Esse texto esclarece muito sobre o que é o Espírito Santo. Num dos principais livros de Ellen White, que é o Desejado de Todas as Nações. Esse livro aqui é muito conhecido. A Adventista não conhece esse livro aqui, misericórdia. Olha o que ele está dizendo aqui. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de quem? Cristo. É porque às vezes ainda tem uns materiais que é uns manuscritos que o pessoal quase não tem acesso, né? Estou dizendo que são mentiras. Eu digo, pega esse aqui então. Muito acessível, muito claro. O pedaço anterior diz assim: o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de quem? Bater na porta, como o Espírito Santo. Fala isso, rapaz. Eu lembro que uma vez, não sabe. Rapaz, mas é errado orar pedindo o Espírito Santo? Não. O que é o Espírito Santo? É a transmissão da vida de Cristo. Se eu digo, Senhor, me dá o teu Espírito, eu estou pedindo a vida de Jesus. Para essa vida se manifestar em mim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu escutei a batida na porta. Senhor, eu quero esse Espírito. No caso, justiça é comunicada. Essa comunicação não é apenas Comunicar-se em voz, mas de comunicação de transmissão, né? Porque aí entra a justificação pela fé, mas a justiça comunicada, na verdade. Quando o Espírito de Deus é transmitido, as ações é impossível não acontecer. É realmente comunicado. É a transmissão da vida do Senhor. Não foi só imputado para a gente, não. Você está aqui, ó. Olha para a vida dele. Compara com a de Jesus. Está vendo a semelhança? É porque Cristo comunicou atributos dele para essa pessoa. A outra parte diz assim, ó. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Mas por que eu estou vendo que uma pessoa agindo igual a Jesus? Manso, dócil, sábio. Mas não é desse jeito, não. Pensa terrível. Esse é porque ele recebeu o Espírito de Cristo. Ele recebeu a vida de Cristo. E agora nele se manifestam os atributos de Cristo. É por isso, de novo, é por isso que Paulo fala. Esse eu vivo, só que não vivo eu. Cristo vive em mim. É porque os atributos de Cristo que se manifestam. Eles, tá vendo essas coisas boas aparecendo? Não, Senhor. Não tem nada aqui de mim. Se tivesse, lá no Parábola de Jesus 311, diz que tudo que a gente faz, as nossas melhores obras,
estão manchadas pelo pecado, que são inaceitáveis a Deus. Sabe isso? Uma esmola que você deu. Um estudo bíblico. Não aceitava a Deus. Oxi. Eu vou mostrar o texto pra gente. Vai, vai. Aí entra o caso da justiça imputada desse lado, né? A atribuição sem eu ter feito nada, justiça imputável. Que tem imputado e é comunicado, né? Sim. É duas partes. É aquele que foi mencionado, se não me engano, no sermão do Marquinhos. Aquela justiça que te justifica naquele momento. Pelo menos você está salvo. Só que muitas vezes eu tenho oportunidade de manifestar os frutos de Cristo. Se esses frutos não aparecem, é porque eu não estou de fato ligado a Cristo, porque não está aparecendo os frutos dele em mim, não está sendo justiça transmitida para mim. Uma pessoa que é simplesmente diz assim, irmão, eu estou salvo, estou justificado por Cristo, vivendo uma vida totalmente diferente da vida de Jesus. Diz não, amigo. A vida de Jesus tem que ser comunicada a você. O caso do ladrão da cruz, meu amigo, era a única parte que ele tinha ali. Foi a oportunidade que ele teve. O Senhor disse, meu filho, tu crê? Creu. Está justificado. Se ele puder sair vivo dali, eu estou justificado, agora eu estou livre, agora eu vou fazer o que eu quiser. Isso não, meu amigo. Agora tu precisa receber a outra parte também. A comunicação da vida de Cristo. Receber a comunicação. Isso. A gente não pode ficar satisfeito. Se eu te aceito, se eu tá aqui a minha justiça para ti, vai ser contada na tua conta. Aí, poxa, então tá bom, agora. O ladrão que não tinha outro tempo, não tinha mais tempo. Foi na hora da morte. O ladrão acabou o tempo dele. Senhor. Quando ele disse assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele reconhece Cristo como Salvador, Cristo como Rei, porque ele diz reino. Quando vier no teu reino, tu lembra de mim, porque eu acreditei em ti. Como é que eu vou falar do reino de alguém se eu não creio que ele é meu rei? Eu creio que tu é meu rei, Senhor. Não esquece de mim, não. E, Maurício, eu lembrei do irmão Edmilson perguntando. Rapaz, eu pensei que a gente aceitasse Cristo na igreja, quando ele falar que a gente aceita, bota o nome lá, já tá salvo, já tá pronto. Aí disse que aprendeu muito aqui com isso aí. Graças a Deus, né? Que ele tá aprendendo. O problema o evangelho é banalizado. Com certas mandingas que o pessoal cria, né? Tipo uma mandiga, um mantra que o pessoal inventa. Cita uma frase e aí pronto. Faz tal coisa, vai lá na frente e diz, eu aceitei Jesus, aceitei Jesus. Não. Você disse que aceitou Jesus. É diferente. Tem o que eu falei e o que de fato eu quis dizer lá no meu coração. Muitas pessoas que já morreram no leito da morte. Aí quando aceitou Jesus, que fizemos uma oração por ele. Mas onde é que está escrito fazer uma oração por uma pessoa, vai levar a pessoa para a salvação? É assim uma falta de entendimento, né? E as pessoas estão hipnotizadas nas igrejas achando que é isso. Nós temos que ser batizados, por exemplo. E o batismo também não leva ninguém para a salvação direta, assim. Isso é um processo. E para falar em batismo, o ladrão da cruz nem foi batizado e teve uma promessa para aqueles que serão batizados, porque aquele que for batizado será salvo. O ladrão não foi batizado nas águas, mas no Espírito ele não foi, não. Aquele que estava falando diante dele ali, quando as palavras dele entrou, que ele estava entrando. Não era o Espírito? Era o Espírito de Jesus. Então, para todos os efeitos, cumpre-se o que João Batista falou: olha, eu batizo com água, mas veio um depois de mim aí, que era antes de mim, que ele batiza com o Espírito Santo. Né? Um sopro dele, ele pode dizer assim, ó, receba o Espírito. E na fala dele, uma promessa que ele mesmo deu, que ele tem o poder de dar a promessa e garantir a promessa. Então, o ladrão, quer queiramos ou não, ele não foi batizado nas águas, mas no Espírito ele foi. Então, tem o seu lugarzinho garantido, porque está lá escrito. Senão, né? Não seria motivo de nós estarmos aqui exaltando aquele escrito, dizendo que aquela promessa se cumprirá, porque foi aquele que é alto e sublime que fez essa promessa. Verdade. Folha de caderno, notebook, leaflets. Eu acho que é assim, reflexo. Página
79. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Que é mais claro que isso. Não é como fazer agora. Não é que deixa mais claro que isso aqui. Eu não O aceito. Espírito Santo é Jesus, não, eu digo. O Espírito Santo é o próprio Cristo. É mais claro que isso com Como é que vai separar agora? até umas coisas que deixei de cabulado. Que eu falei desse vídeo. O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no interior da alma, habitando dentro. Ele não está do lado. Porque aqui é desse espírito da humanidade. Ele não está com. Ele Não tá está bem. com. Está em. Quando fala no, na verdade, em português, é em mais o, né? No, em mais o. Ele está em o. Ele está no. Ele estava em Paulo. O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no interior da alma. Ele estava com Paulo. Paulo não teve oportunidade de estar com Cristo. Mas teve uma oportunidade melhor. De ter Cristo nele. Cristo está em Paulo. Ah, irmãos, mas eu não tive o privilégio de ver Cristo, de ouvir Cristo. Rapaz, vocês são mais bem-aventurados, nós somos mais bem-aventurados do que o pessoal lá da época de Jerusalém. Ele diz assim, ele fala lá de Tomé, quando ele ressuscita, né? Ele disse, vem Tomé, toca aqui, né, irmão? Toca aqui do lado aqui, na lança aqui. Aí. Eu? Senhor meu e Deus meu. Isso Tomé, porque tu viu, tu creu? Verdadeiramente felizes os que não viram. E creio. Mais feliz do que Tomé, que te escondeu. Aí a gente crê pela fé. Tomé não foi pela fé, não. Ele teve que pegar e dizer: olha, esse aqui é a coluna, tá vendo? Agora a gente tem a coluna dele. Jesus disse: rapaz, tu só acredita se tu vê, ou crente danado. E eu que andava com ele direto, né? Cristo falando ali, falando as profecias, os ensinos, com ele direto. E ele disse: Tomé, porque tu viu, tu creu. Uma coisa aqui para tirar, fazer um esclarecimento, para tirar dúvidas. Porque é um ponto que muitos precisam ainda estudar. Todos nós, na verdade. E além, como eu falei anteriormente, tem um infinito pela frente para nós examinarmos. Nunca vamos aprender tudo, porque não seríamos, na verdade, seríamos Deus também, mas só há um Deus. E Deus é infinito em sabedoria, porque se também não fosse infinito, não seria Deus. Então, quando diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo, habitando no interior da alma, e no outro texto que diz que é ele mesmo despido ou despojado da personalidade humana, e quando agora Ellen White fala da terceira pessoa da divindade, agora dá para entender, só não entende se não quiser. Quando estuda a natureza de Jesus Cristo, entendendo que ele tem duas naturezas que são distintas, essas duas naturezas, dá para entender quem é a terceira pessoa da divindade, e Ellen White é bem claro quanto a isso. O Consolador, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade. Então, Cristo é essa terceira pessoa da divindade no sentido de estar despojado do humano. Nós não vamos desprezar o humano. Aí é quando ele está no interior da alma, é assim. Agora as pessoas querem colocar uma trindade. Ter uma terceira pessoa da divindade não significa dizer que temos uma trindade, não. Em que momento da história os discípulos defenderam a trindade? Foi difícil até para os discípulos. Se os irmãos me permitem, eu falar aqui sobre o manuscrito 44, que o irmão White escreveu em 1897, falando acerca de João 14, 16 e 17. O 16 não sabe muito bem onde é que o povo, o professo cristão, no mundo cristão, está se referindo ao outro aí, o outro Consolador. Está se referindo a outra pessoa distinta do Pai e do Filho mesmo. Ellen White fala da terceira pessoa da divindade e ela especifica que é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo é o próprio Cristo que habita no interior da alma e que é ele mesmo independente da humanidade.
Agora, o que, que ela explica? Do verso 17, já tem a explicação na própria Bíblia. O Espírito de verdade, não tem dois Espíritos. É o Espírito de verdade. Que o mundo não pode conhecer. Porque eles não vê. Está aí na palavra de Deus, eles não creem em palavra de Deus. Aí o que está escrito em manuscrito 44. O fato que Cristo se manifestaria a eles, porque ele disse lá em João 14, 17, que o outro consolador que ele havia dito no 16, ele ia pedir para o Pai, e o Pai ia enviar esse outro consolador, vinha da parte do Pai. E que esse consolador, continuando no verso 17, falando dele, que esse consolador estava com os discípulos, mas que ele viria, ele ia, era necessário que ele fosse, e ele viria como outro, para estar não com eles, mas neles. Esse é o Espírito que dirige a igreja na terra. Como homem, ele está lá no céu, mas aqui, ao mesmo tempo, agora ele está dirigindo ainda a igreja na terra, como a terceira pessoa da divindade. Então, o que ocorre? O fato de que Cristo se manifestaria a eles e, no entanto, seria invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eu pergunto, não é um mistério para as igrejas, não? Elas querem entender realmente? Continua sendo um mistério para elas. Porque não vê, assim como não vê, muitas igrejas não estão vendo nada disso aqui. Era um mistério para os discípulos. Até para os discípulos era um mistério. Mas esses mistérios, muitas das vezes, o Senhor espera o momento certo para ser revelado. A vocês é dado conhecer os mistérios. E esse mistério os discípulos conheceram. Tá? Foi difícil para eles. Era um mistério para eles entenderem isso. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Por quê? Porque eles pensavam, era numa manifestação visível e externa. Igual as igrejas pregam. Eles esperam ver uma terceira pessoa da Trindade, segundo eles. Nós esperamos a terceira pessoa da divindade trabalhar no nosso coração, mas nós sabemos a quem se refere. Então, pensava numa manifestação do Espírito Santo de forma externa e visível. E eles não podiam admitir. É isso aqui, olha. Não podiam admitir o fato de que teriam a presença de Cristo com eles. Mas ele, no entanto, não seria visto pelo mundo. Não entendiam os discípulos o significado de uma manifestação espiritual. E está aí, a Ellen White revelando para nós, com certeza Deus, por intermédio dela aí, trazendo até nós essa verdade, para ser revelado esse mistério. O Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da divindade, sendo manifesto para nós. Porque nós não podemos jamais acreditar numa trindade, porque aí não defende trindade. É verdade. Fazendo um linkzinho com o comentário do irmão, o que espanta muito é o fato de que as pessoas não estão vendo quem está atuando. Elas veem uma mudança na vida do povo de Deus. O que está acontecendo ali? Essa mudança todinha, o que isso aconteceu? Isso não é Cristo dentro deles. Cristo dentro deles. Cristo morreu, tem 2.000 anos já. Muito tempo atrás, disse não. Né? Aí você nasce a área que o mundo fica doidinho, tentando entender. Me permita resumir esse ponto aí que o senhor destacou, irmão. Diz assim, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Na doutrina da Trindade, quem é a primeira pessoa? Quem é a segunda pessoa? Quem é a terceira pessoa? E o Espírito Santo é quem aqui? A terceira pessoa da divindade é muito simples. Irmão, tu não querendo a terceira pessoa da divindade, não? Eu digo quem é a terceira pessoa da divindade? Cristo. O Espírito Santo, eu digo, eu creio. O Espírito Santo é o próprio Cristo, eu creio. Problema nenhum. Foi que perturbou minha fé aí. Acontece que eles não acham que a gente crê no Espírito Santo. Porque a gente acredita que é Cristo, né? E eles acham que é outra pessoa. Eles dizem que a gente é que não crê.
A gente resolve a problemática de modo simples. Se a gente quiser entrar para um debate externo, a gente vai ficar perturbado com eles. Porque eles vão assim. Eu digo, rapaz, faz assim. Tu me disse quem é a terceira pessoa dessa tua trindade que diz bem. Ele diz é o Espírito Santo. Eu digo, lá no texto de Lanche ela fala de trindade, fala. Nunca falou. Em busca de identidade, página 117, se não me falha a memória. Ou é 117 ou 118. George Knight diz assim, ele nunca usou a palavra trindade. Por quê? Então eu não creio. É muito simples. Por que não botou que tem guardado no memória no livro que tu escreveu? Então eu não creio, filho. Vou botar por quê? Que razão é que tem? O marido dela citou, né? Palavra trindade, mas dizendo Contra. Destrói Eu disse que aqueles que creem na Trindade realmente acabam com a personalidade do Pai e do seu Filho, Jesus Cristo. E é isso mesmo. Quando a pessoa crê que é um outro ser além do Pai e do Filho, porque aí está falando é do Filho. E outros, quando falam desse assunto, é um outro ser depois dele. Pai, Filho e mais um. E sendo que aí está dizendo que é ele mesmo despojado, junto com outro texto, despojado da personalidade humana. E é ele mesmo habitando no interior da alma. Até mesmo porque quem bate na porta para entrar lá para o interior é Cristo. Diz assim, eis que estou à porta e bato, o tema desse material. Então, é Cristo que está dizendo, eis que estou à porta e bato. E é o mesmo Cristo dizendo, eis que estou convosco, todos os dias. Então, é o próprio Cristo. Então, para um bom entendedor, vai concordar com o que a linguagem está dizendo, que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Verdade. Parece até que tem uma trindade, né? Não é porque ele gosta muito. Eu gostaria só de pegar um gancho que o seu irmão falou, e um texto até que eu comentei com o irmão no sábado, que além de todas as coisas que a Trindade significa de modo negativo, a gente pode destacar que o espírito da crença da Trindade é o espírito do anticristo, sabe por quê? Porque, como o irmão citou, Tiago White falou que ela destroça, né? Destrói a personalidade do Pai e do Filho. Em João 2, versículo 22, o texto que a gente conhece bem, diz que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aí o que ele acrescenta aqui? Esse mesmo é o anticristo, esse nega o Pai e o Filho. Então, a defesa da Trindade é a defesa da missão do anticristo. Eu já vi uma pergunta que fizeram com o pastor, né, falando sobre quando Jesus vier, né? Ele falou que era 2 tronos, um do Pai e outro do Filho. Ele viu o Espírito Santo, ele não, ele já está aqui na terra. Aí, o trono dele já estava na terra. Só se encontrar com ele. É o Deus dos bastidores, vai começar a ver cada coisa. Olha só esse texto. Esse texto é suspeito porque eu encontrei o texto e botei aí, né? Mas olha só o tamanho desse texto. Né? O tamanho da letra ali. Deus, nada. O que Deus aceita de nós? Nada. Não, mas é nada. Não é quase nada, não. Não é pouca coisa, não. É nada. Maurício, não quero nada de ti. Nada. Senhor, que eu passei a vida todinha lendo a Bíblia, cantando, orando de joelho. A vida todinha, daqui até o dia de eu morrer. Não, eu quero isso aqui, não. Não é isso que eu quero, não. Você pode pensar alguma obra aí. Não é isso que ele quer. A não ser a habitação interior de Jesus. Ele nada aceita de nós. A não ser isso, porque isso é tudo. Entendeu? Deus nada aceita de nós, a não ser Cristo habitando em nós, porque Cristo habitando em nós é tudo. Cristo habitando em nós é o Evangelho. É o Evangelho se concretizando. Até a gente esquece o que significa Evangelho. Né? Evangelho parece uma palavra assim, diferenciada. Né? Assim. Mas o que significa Evangelho? Pode falar, vocês não sabem. Boas novas. Tem uma boa notícia para te dar. Eu sei que tu não consegue vencer o pecado. Eu sei. Eu sei que tu já tentou. Fez esforço de quanto é jeito. Tentou largar o vício. Tentou largar a harmonia ruim, a ignorância, a tua burrice. Tentou ter um discernimento melhor por conta própria. Já tentou ler a Bíblia assim mesmo, entender, estudar e nada. Não funciona, né? Então, boa notícia para te dar.
deixa Cristo entrar. Só isso. Abre o coração. Abre, moço, deixa eu entrar. Só isso. Ah, não, mas eu quero fazer. Tu quer fazer alguma coisa? Deixa Cristo entrar. É só isso que o Pai quer. O Pai só quer ver Jesus em nós. Que outra coisa não, se ele vê nós, se ele visse nós chegando lá, ele destruiu nós na mesma hora. Ele só deixa entrar porque ele diz assim, quer ver a memória afetiva? Nem todo mundo aqui tem filho, né? Mas todo mundo aqui tem pai, né? Mãe. Pense aí na pessoa muito querida por você. Pense nela. Mentalize o rosto dela. Não gerou um sentimento no seu coração? Quem pensou? Não gera um sentimento bom? Quando o Pai olha para nós, muito ser humano pecado terrível, fez cada coisa terrível na vida. Conheço, não. Agora quando ele vê Jesus, ele... É isso aqui. Eu acaba que ir lá através do Pai sem viver com Jesus. Deixar Jesus entrar, né? Rapaz, vocês que são pais. Moça, eu podia ser carinhoso com você o tanto que fosse. Se eu fosse ignorante com o filho de vocês, a inimizade era no mesmo instante, era instantânea. Agora, quando o Pai vê Cristo em nós, é como que o Pai abrisse o sorriso, né? Esse é o meu filho amado que eu me comprava. Ele pode entrar. Aí ele olha para nós, vê o filho dele e diz, é meu filho, pode entrar. Não é porque nós em si somos filhos, é porque nós somos adotados na pessoa de Jesus. Ele olha a gente, mas ele vê Jesus e diz, Jesus pode entrar. Esse aqui, Jesus pode entrar. Não é Jesus não, volte. Quem tem Jesus aqui dentro, não. Mas tem Jesus, eu só quero isso. A regra do céu, resumindo. Tem Jesus dentro? Tem, entre. Só isso, só isso. Isso é tudo. Tem Jesus dentro? Tem, entre. Não tem? Vai fora. É isso que ele quer, porque Cristo entrando, está escrito, não é a palavra de Jesus, se não me falha a memória, que Cristo é tanto a lei quanto o Evangelho. Irmão, tem que guardar os mandamentos. Deixe Cristo entrar. Cristo é a lei. É aí. Faz a resposta. Escrita. Dá a prova, né? 1 João 3,24. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está em Cristo. E Cristo nele. Aí parece assim, se eu guardar os mandamentos, aí Cristo vem habitar em mim. Não, esse texto está dizendo não. Se Cristo habita em mim, vai aparecer a guarda dos mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos está em Cristo. E Cristo está habitando nele. É por isso que o mandamento está sendo guardado. Não é eu vou guardar os mandamentos para poder Cristo vir habitar em mim. Não é isso aí não. Os frutos, a guarda do mandamento aparece porque é Cristo que a lei está dentro de mim. Igual lá, vou esperar. Esperar o domingo ser decretado para poder tomar. Decisão. Salvador do Mundo, página 89. Vamos conhecer esse pioneiro aqui? Já viu a foto, né? Esse aqui é o pastor William Warren Prescott. Ele é chamado de professor. E ele é bem maduro que ele é. Eu acho muito interessante os escritos desse homem. Ele chegou a dizer que ele foi o principal orador do acampal em Armandale, no local no mesmo estado. Diz que a luz do evangelho que esse homem apresentou, naquele livro lá, No Poder do Espírito, recomendo que compre, viu? Se não abrir, eu sempre vou dizer, compre, gaste dinheiro do poder. Ela disse, essa luz é semelhante à luz que foi dada em 1644. Olha o tamanho da luz de 1644. Ele disse, essa luz é semelhante. Olha o que ele diz. O evangelho, e vamos focar aqui para a gente entender bem, para não dizer, quer dizer que é para mim viver uma vida qualquer. O evangelho não é uma exortação para viver a vida de Jesus. Ele está dizendo assim, tu tem que viver a vida de Jesus. Não. Mas é a boa notícia, a boa nova. O evangelho é a boa nova. Da provisão feita por Cristo para que Cristo possa viver sua própria vida em nós. É uma boa notícia. Boa notícia, Rondel, você tem que viver a vida de Jesus. Rondel, você... Como é que é? Mas eu não dou conta como é que é boa notícia. Eu tenho que viver a vida de Jesus. Eu? Natureza humana pecaminosa, cheia de pecado, cheia de defeito.
mentezinha desse tamanho, né? Em relação a Jesus. Como é que eu vou fazer isso? E tu disse que é boa notícia. Então, boa notícia pra ti, Diocano. Vai ter que andar 50 km. 100, 200, sei lá. Eu canto, boa notícia. Como é? Agora, quer cuidar da boa notícia? Acaba prover um avião pra tu ir. Agora. Ah, bom, você pensa que ele tem que andar daqui até lá. A boa notícia, o evangelho não é uma exortação para eu viver a vida de Jesus. E agora tu vai ter que se esforçar para conseguir. Como é que é a boa notícia? A boa notícia foi feita uma provisão. Antes mesmo do homem pecar, desejado pelas nações, creio que página 23, 22, que antes do homem pecar foi elaborado um plano. O Senhor previu que Deus não ordenou a existência de pecado. Previu, porém, e tomou providências para a mesma. Ele previu o pecado e já estabeleceu algum plano. Quando o homem peca, ele já coloca o plano em execução. Coloca primeiro em tipos e figuras, né? Na antiga aliança, e depois ele, efetivamente, a partir da morte de Cristo. Ele faz uma provisão todinha, prevendo já o pecado. Qual a boa notícia? Teve pecado? Teve. Mas sabe qual a boa notícia? Já tinha um plano. Você já estava preparado para o que ia acontecer. Aí então quer dizer que tem chance? Tem. Aí não é felicidade, não? Aí é boa notícia. Eu pensei que eu estava perdido, pensei que não tinha mais chance, não. A boa notícia é que tem. Mas tem que obedecer. Mas eu não consigo. Essa natureza ruim aqui não deixa, não. A boa notícia, sabe qual é a outra? É que ele fez provisão para viver a vida dele em ti, se tu der o espaço. Não é bom isso aí? Porque eu sei que eu não consigo. Aí ele dá logo a boa notícia. Não, moço, calma aí. Sem desespero. Vinde a mim. Todos que estáis cansados. Eu estou cansado do serviço. Venha a Cristo que tu está cansado. Não é isso aí não. Estou cansado, suave. Os pés doendo. Não é isso aí não. É banalizar demais o evangelho. Você tá tentando guardar, não tá? A gente não tenta? A gente tenta, que eu sei que eu também tento. A gente tenta. Aí cai. Tenta. Cai. Jesus diz que tu está cansado de fracassar. Eu tenho o evangelho para te oferecer, a boa notícia. Se tu deixar o hábito dentro de ti, eu faço. Tu só tem que deixar. Mas não é fácil não, isso aí. Não é uma boa notícia. Ele disse, se tu deixar, eu entro. Eu faço a obra. Mas se eu, entre aspas, tu consegue. Consigo. Qual a prova? Já fiz, já. 2 anos atrás eu já fiz. Eu já vivi essa vida. Não sei, mas eu tenho uma natureza humana pecaminosa, não. Cheio de tendências ruins. Eu sei como é que foi isso aí, filho. Foi nessa vida que eu vim. Foi nessa vida que eu observei a lei do Senhor. É nessa vida que tu tem, semelhante a mim, que eu vou observar de novo. Tá bom, então. Agora eu estou mais aliviado. Porque se fosse só exigir de nós obediência, realmente o diabo ia tripudiar em cima da gente até dizer, menino, estou tudo perdido. Acabou para você. Não, acabou não. O Deus Todo-Poderoso quer habitar em mim, ele faz. Essa própria vida de Jesus em nós, ela é a nossa nova vida, né? Então, de acordo com a nova vida que nós devemos viver é essa aí. Essa aí é a vida que Paulo disse que já não sou mais que vivo. Essa vida aí que estava vivendo agora de Paulo, agora é Cristo Jesus. Então, lá em Caminho a Cristo, na página 18, referindo-se a essa questão aí, os slides anteriores, nós temos que substituir o pecado pela santidade. Mas antes que isso aconteça, substituir o pecado pela santidade, nós precisamos de um poder. Segundo diz o texto, que é preciso um poder que opere interiormente. Essa é uma nova vida que vem do alto, que é exatamente a vida de Cristo. E conclui ela dizendo, sabe o quê? Esse poder é Cristo. Se alguém quer vencer o pecado, substitui ele pela santidade, tem que aceitar esse poder, entrar no coração, porque esse poder é Cristo. E aí alguns líderes de hoje acham ruim, porque os pioneiros falavam que o Espírito Santo é um poder.
Será que eles não estão vendo que o texto que diz encaminhar a Cristo está dizendo que esse poder é Cristo? Ah, o Espírito Santo não pode ser um poder. E Cristo não é um poder, não? São 3 poderes que há no céu, que nem eles dizem. Só que eles querem colocar um outro para destruir o Pai e o Filho. Mas o Pai não é um poder, não? O Filho, mesmo antes que tomasse, por exemplo, a humanidade, a sua natureza sobre ele, não era um outro poder, não? E aquele que se fez homem, não era um poder, não? Então são 3 poderes mesmo. Não tem para onde correr, não. Ah, mas há um trio celestial. Não, irmão White fala da terceira pessoa, claro, é verdadeiro. Só que o que está falso na história é a interpretação. Mas se deixar os escritos interpretar a si próprio, nós não vamos rejeitar os textos que diz que há uma terceira pessoa da divindade. Nós não vamos rejeitar que há 3 poderes. Mas nós vamos conciliar. E eles que dizem que é uma trindade, eles vão ter que rejeitar isso aí. Não é assim? Ou então, no mínimo, eles vão ter que ficar calados. Porque o que está escrito é assim. Que eles emudeçam, então que se converta, pelo menos, né? Esse texto foi entendido, irmãos? Foi, com certeza. Eu não sei se esse texto produziu a mesma alegria no coração de vocês que produziu na minha quando eu vi. No meu coração. Rapaz, esse texto aqui não é uma maravilha grande? Menino, se tu tentar, tu vai se acabar todinho, não consegue nunca, mas Jesus, eu faço em ti, irmãos. Só deixa eu entrar que eu faço. Porque o homem está mais focado na obediência. Porque querer obedecer. É querer obedecer. Mas não é o nosso querer, nem a nossa obediência. Ele esquece que Jesus, para obedecer, para fazer a vontade dele. Não é assim. É ele que é o cara, mas é ele. É a grande problemática. A gente quer, de qualquer forma, tomar o mérito da mão de Jesus e dizer assim, foi eu que fiz. Sabe quando a pessoa quer entrar também e dizer assim, eu fiz. O mérito é meu. Se alguém tentar tomar esse mérito, meu amigo, a briga é feia. Irmão, quem foi que fez isso aqui? Foi tu, irmão, foi tu ou foi o Marquinhos? Foi eu. É bonito? Um exemplo, né, irmão? Foi. Não, mas foi o Marquinhos. Ah, porque o negócio de Marquinhos, rapaz, que foi ele, deu trabalho de nada pra fazer isso aí. Rapaz, essa vida de obediência. Foi. Não. Não foi tu, não. Tu sabe que foi eu, mentira. A maravilha é essa. Não foi tu. Se eu fosse deixar tu sozinho com a lei, tu ia se acabar, tu ia morrer. Aí eu entrei, tô operando a obra, dizendo que é o mérito ainda. Reconhece, disse, rapaz, Jesus, tu é bom mesmo, porque eu ia morrer, tu ainda habitou em mim para viver essa vida, eu ainda quero tomar agora. Mas Abraão disse que se Abraão fosse salvo pelas obras, disse que ele teria que se gloriar. Só não diante de Deus. Glória para quê? O Senhor ia dizer, não, ele não tem nada teu aí, não. É o vangloriar, né? O vanglória é esse, irmãos. Você só inverte a palavra, divide em duas. O que é vanglória? É uma glória vã. É pura vaidade. Aquilo ali. Eu estou me gloriando aqui porque eu estou guardando sábado. Não se vangloria, não. Se a guarda do sábado está acontecendo, não foi você, não. E nem eu. É, mas porque eu guardo sábado. Não, se a guarda do sábado está acontecendo segundo a lei de Deus, não foi eu nem você. Quando você assume o mérito, você está descendo a justiça de Cristo para a sua justiça própria. Aí é justificação pela fé. Glória a Deus, então. Esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. Depois tiverem tempo, meditem mais daí. Depois, só um comentário rápido. Eu tenho esse artigo aqui, eu acho que eu enviei para os irmãos no WhatsApp, inclusive. Se não tiverem como imprimir ele, eu recomendo. É muito interessante, tem muitos pontos interessantes, viu? Oi? Rapaz, enviei para quem eu tinha contato com os irmãos. Não, vídeo. Tem que botar traduzindo aqueles artigos. Olha o que aqui diz o pastor Wagner. Na revista The Present Truth, a verdade presente, de 6 de outubro de 1192, ele diz: quando é permitido a Cristo viver sua própria vida no homem, então
E somente então, não tem outro jeito, a vida desse homem estará em harmonia com a igreja. Não tem outro jeito, não. Então, e somente então, é só assim, meu amigo. Procure outro caminho, é beco sem saída. Não adianta não. Pode caçar outro caminho. É beco sem saída. Você vai, anda um pouquinho, volta para trás. Vai procurar outro, volta para trás mesmo. Vai procurar outro, vai ficar sempre perto. E o caminho ali, você vai dizer, é esse aqui. Não vou caçar outro. Mas só tem esse. Eu sou o caminho. Só tem esse. Mas quando permitimos, ó. A gente derrama essa palavra. Mas nós temos que permitir mesmo. Se é para salvar, vai me salvar sem querer. E se eu quero me salvar, eu não vou permitir. Quando queremos ser salvos e permitimos que Cristo viva a sua própria vida no homem, a vida desse homem estará em harmonia com a lei de Deus. Mas é porque nós permitimos Cristo viver sua própria vida. Esse pedaço é maravilhoso demais. É só Cristo viver na vida dele. Entende como é que isso derruba ele no chão? Você pisa assim, esmagar mesmo no chão, né? Rapaz, não é condicionado mesmo não. Se não for Jesus, eu não tenho chance nenhuma não. Olha o tanto de Jesus é bom. Pense rapidamente no plano da redenção. Cristo sendo Deus se torna homem, não só homem, mas com a natureza humana pecaminosa. Vive a vida de pobreza, de dificuldade, de labuta, de perseguição, de afronta. Sofre coisa que a gente nem imagina ali no período do sofrimento dele antes da cruz. Sofre a morte de cruz, que era a maldição. Tem os discípulos dele rejeitando ele, né? Tudo fugir. Olha a vida toda que Cristo fez, todo o sacrifício que aconteceu com ele. Aí depois ele diz assim, sabe por que foi que eu fiz isso? Paulo diz, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para quê? Para me salvar. Como? Vindo de novo habitando em mim. Ele tira a salvação das nossas mãos. Diz assim, a salvação não está? Toma. Está na minha. Agora, se tu deixar habitar em ti, aí é a salvação. O problema é que a gente quer tomar a salvação na mão da gente. Senhor, eu dou conta. E ele diz, tu não dá conta, só tem um jeito. Reconhece isso. O William Prescott, você também diz uma palavra bonita quando ele, lá no Poder do Espírito, né? O livro em que ele escreveu, O Poder do Espírito, página 90, ele diz que o Espírito de Cristo, né, que é do qual o Johnny falou aí, o Wagner, eu falo Wagner porque é a linguagem que eu entendo. Então, eles daí falaram muito acertadamente essas palavras deles aí. Tudo em cima, dentro, assim Deus ensinou, a lei e o testemunho. E é bem como eu acho interessante a palavra de William Prescott, alguns falam Prescott, diz que o Espírito de Cristo é o Espírito daquela vida divina humana. Olha só, aquela vida que Cristo viveu mesmo, a divina humana. Isso aí, né? E esse Espírito que é essa vida divina humana, diz ele, é esse o Espírito que ele coloca sobre nós. Ou seja, o seu outro eu habitando em nós. Aqui eu acho maravilhoso. O seu outro eu. Agora lembra o quê? João 14,16. O outro Consolador. A terceira pessoa da divindade. O outro eu habitando no interior da alma. Esse poder aí é Cristo. Não sou você que acha bonitão, esse texto é. Né? Quer dizer, assim, eu não estou dizendo que foi só que percebi isso. Quando você junta a compreensão de que Cristo representa o Pai, a humanidade, quando a gente entende que nós temos o Cristo humano trabalhando em nosso favor, e que quando ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então você fala outro ajudador. Então você fala outro advogado. Mas outro. Parece que ele está colocando uma outra pessoa, né? Só que ele entra para estar dizendo assim, rapaz, eu vou. Vocês estão me vendo aqui em casa? Não tem vocês. Eu estou aqui assim, né? Vocês estão acostumados assim. Eu vou enviar outro. Mas sabe quem é esse outro? Eu mesmo. Como você deu? Outro eu.
É eu que faço trabalho com vocês. Vocês não procuram outro não, que é eu mesmo. Tá vendo a maravilha? Tá vendo como isso exalta mais a Jesus? A Trindade ela quer jogar por terra, quer botar outro no caminho. Não, não bote outro não. É Jesus, ele fez a parte da humanidade, ele viveu vida santa, passou os perrengues que a gente passa. Ele morreu na cruz. Aí quando você acha que o outro assumiu, aí ele diz, tudo bom? Eu de novo aqui, ó. A ideia é eu. A ideia é Jesus. Ele operou na humanidade e agora ele vem e opera na divindade. Ele diz, não deixou de ser não. A escada não tem emenda, não. A escada ela é ligada da terra ao céu. Negócio de outro. Só Jesus Sempre mesmo. independente. Aí a escada fica incompleta. Diz que ele não pode ter outro eu, não. É incrível, né? Os textos podem falar, ó. O William Prescott falou. E agora aí quem está falando não é nem o William Prescott. Aí pelo que eu estou vendo aí ou é ele mesmo? É ele. É? Ah, tá. O mesmo texto, né? É. Eu estava aqui de momento, eu achei que era o Jones. Mas é ele mesmo. Então, o texto é bem claro. Né? O seu outro eu. Significa dizer que ele, como homem, um eu. Segundo, agora, o espírito, o seu outro eu. Duas naturezas distintas, conforme diz Ellen G. White. Mesmo essas duas naturezas estando unidas, né? Ainda assim ele permanecia distinto, essas duas naturezas. É de tirar o chapéu. Aí já permanece distinto, né? Eu tô... É porque realmente é complicado. Eu tô tentando transmitir com a mesma animação que eu tô sentindo que eu senti também quando foi montar esse sermão. Todo o trabalho que Cristo fez, ele basicamente, Prescott aqui e Wagner aqui, eles estão resumindo. Eles estão apresentando o evangelho puro e simples de Jesus. É tão simples que o pessoal se incomoda. Porque ele quer botar alguma coisa no meio para deixar mais difícil. Mas é simples. O evangelho é isso. Eu quero só concluir esse pedaço aqui desse texto, a outra parte dele, quando o Wagner disse assim, quando é permitido a Cristo viver sua própria vida no homem, então e somente então a vida desse homem estará em harmonia com a lei de Deus. Quando Cristo vive, quando Cristo bate a porta e você diz, entra, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus também. Ele continua e diz, então ele terá justiça. Então ele será um observador dos mandamentos de Deus. Então ele será um homem perfeito, um homem santo. Por quê? Porque ele tem a única vida na qual a justiça, na qual a santidade, na qual a perfeição. Essa vida de perfeição está dentro dele. Não pode ser perfeito. Como é que não pode? Então Cristo não é perfeito? Cristo é perfeito. Cristo habita em nós ou não? E como é que não pode ser perfeito se Cristo habita em nós, gente? Outro tem que dizer que Cristo não é perfeito ou que Cristo não habita em nós. Se tu disser que Cristo é perfeito e Cristo habita em nós, pode ser perfeito. É lógico isso. É matemática, né? 1 mais 1 é 2. Alguém discorda? É matemático isso. Se nós recebemos a Cristo, e Cristo é o Senhor justiça nossa, se Ele habita em nós, e Ele é justiça, então Ele habitando em nós está a justiça. Oxi. Tem que ter teologia para seguir. Não. Passar 4 anos na faculdade estudando um livro grosso desse tamanho com um monte de opinião. Todos são mais desses anos aí. Rapaz, aí... E aí define tudo aí. É um assunto que eu me incomodo. Quando eu vejo alguém batendo contra pioneiro, rapaz, digo, moço, cala a boca, fique calado. Não se levante contra Deus, não. Porque Deus está tentando... os irmãos perceberam como é simples? É nessa simplicidade que Cristo quer que o evangelho seja pregado. Aí o diabo se levanta, tenta combater os pioneiros, tenta combater ele mais, porque ele diz, não, está muito simples, o pessoal vai entender muito fácil, deixa eu complicar esse negócio. E tem que tirar a fé do povo desse negócio aí, que senão eles vão entender e vão se salvar. Aí bota tradição, aí bota teologia no meio. Mas é isso. Eu vou
Quero concluir citando de novo, irmão. Permita, viu? Para a gente memorizar. Aqui está a página 85, nós temos outra página 90, mas muitas vezes é por causa da edição, viu? E às vezes quando a pessoa vai fazer um livro, às vezes ela bota uma folha com agradecimento, bota uma folha com introdução, bota alguma coisa. Por isso que às vezes a página muda. Mas o texto é o mesmo, a mesma verdade. O Espírito de Cristo, nós não somos templo do Espírito Santo? Sim. Esse Espírito Santo não é Espírito de Cristo? Sim. É Romanos 8, 14, Marquinhos? Fala aquele texto? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Lembra? Não, não é 8, 14 não. É 8. 11? É 8, 10, parece. Tu costuma citar. Diz que é o Espírito, que se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. 9 e 10. 9 e 10, é? O Espírito de Cristo. Esse Espírito que é para habitar em nós. Que Espírito é esse? É o Espírito daquela vida divina humana. A vida do Pai é divina humana. Bem claro. A vida do Filho é divina humana. Não. A vida divina humana. O divino humano é só se for a pessoa de Jesus, né? Mas o Pai em si não assumiu a natureza humana. O Espírito de Cristo é o Espírito da vida divina humana de Jesus, que viveu em obediência aos mandamentos de Deus. É por isso que eu não posso me segurar no pensamento de que eu não consigo observar. Porque a obediência vai ser a de Cristo. Ela vai ser colocada na minha conta, mas ela é a de Cristo. Se eu disser que não consigo, nesse sentido, eu estou dizendo que é Cristo que não consegue observar a lei de Deus. E ele já mostrou que pode. Antes de tu fechar, sei que tu vai arrematar. Que em meditação matinal receber esse poder, certamente os adventistas do sétimo dia meditaram nessa meditação um dia. Na página 13. Eu não sei se passa por cima, não enxerga, alguma coisa acontece de sobrenatural. Porque se nós lermos pelo Espírito, nós vamos entender claramente. O apóstolo Paulo disse que tanto para judeu como para grego, eles pregavam a Cristo, o poder de Deus. É esse o poder que deve estar no nosso interior. Ele é poder de Deus e é sabedoria de Deus. A palavra de Deus é sabedoria. É que nos torna sábios para a salvação. Então, Cristo é tanto a palavra de Deus como é o poder. E os judeus estavam errando em não conhecer nem o poder de Deus, nem o quê? Sabedoria de Deus. Eles estavam cometendo um grande erro. E nós cometeremos o mesmo se nós não entendermos o que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo é claro. Nós pregamos o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que é Cristo. Ele fala o nome com clareza. E para nós substituir o pecado pela santidade, primeiro nós devemos aceitar esse poder de Deus que é Cristo. E nessa meditação diz assim: Cristo deu seu Espírito com um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Só com esse poder. Ele deu o seu Espírito como um poder. E quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos esse poder. São 3 poderes, né? É um trio. Não tem como estar negando, não, mas vamos aplicar da maneira correta, né? Que Deus seja louvado, o irmão pode fazer o remate completo. Amém. É certo. 13, que eu não mencionei isso, eu lembro. Se você botar a Trindade, você vai tirar parte do mérito de Jesus. Né? Não botar aqui um ser independente e diz, não, moço, você está tirando o mérito de Jesus, não tira não. Foi ele que fez a outra parte também. Não é ele que intercede do santuário celeste? Não é? Sim. E quem é que intercede no coração? Ele. Nós temos mais de um mediador, tem? Olha só um. Não, mas aqui é outro. Não tira o mérito dele, não. Ele, como um homem, intercede lá com sangue. O Espírito Santo, ele mesmo despojado do humano, ele não intercede com sangue, não, mas intercede no santuário da alma.
Os irmãos entendem? Hoje, aqui, nesse momento, eu entendi um pouco mais da gravidade da Trindade. Ela retira o mérito de Jesus para colocar para outros. Não, é para você se indignar nele. Se alguém tentar tirar o mérito de Jesus, diga, não tire o mérito de Jesus não, que foi Jesus que... É Jesus que faz a outra parte também. Ele faz a parte de interceder no céu, né? Não é o sumo sacerdote. Vamos pegar Hebreus aí todinho, Hebreus 8, 1 e 2, Hebreus 9, Hebreus 10. É ele. Mas quem faz a parte no coração também, é ele também. Se alguém coloca um terceiro ser independente, distinto, ele está tirando o mérito de Cristo. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Tiago diz que isso é levar o padrão de Cristo para um nível inferior, fazer isso. E é isso que estão fazendo. A expiação de Cristo fica como se estivesse num nível... Fica comprometido, né? Comprometido, entendeu? Verdade. E Maurício, mesmo uma hipótese, se tivesse outro Deus, mas se o rei fez o sacrifício, aí outro Deus vem e tira o mérito. Aí eu faço a parte. Não. Também. A maravilha é que Cristo, ele assume para si, desde o pecado, ele diz, ele vai pleitear com o Pai por 3 vezes, né? Na terceira vez ele sai e pode ser visto. Ele está pleiteando. Aí ele assume a responsabilidade. Eu vou e morro. E depois que morrer, eu vou e vivo nele. É o que vou salvar de todo jeito. Pode ser o que fiz. Não, mas tem parte que não faz. Eu faço. Eu faço a de morrer. Eu faço a de viver vida difícil. Eu faço a de morrer. Eu faço a de interceder no Santuário Celeste. Eu faço a de viver nele. Eu faço. Ele assumiu. E glória a Jesus por isso. Amém, pelo amém. Amém. Deixa eu fechar. Eu estou repetindo, eu não vou pegar o mérito não. É só para... Esse Espírito que ele coloca sobre nós, outra palavra, é ele de novo. Só que não da forma como a pessoa está acostumada. Esse Espírito que ele coloca sobre nós é ele. É o seu outro eu. Habitando em nós. Não é? Digo, meu amigo, ao mesmo tempo, ele deu um chute bem forte, uma voadeira, falando popular, na doutrina da Trindade, e ao mesmo tempo deu uma imagem. Jogou lá no chão e diz, ó, reconhece. Não é tudo que faz, não. Abre mão. Reconhece. Sou eu que faço. E ao mesmo tempo, não deixe tirar meu mérito, não, porque Cristo era muito humilde, né? Mas tem que tirar o mérito dele. Nem ele nem o Pai não aceitam. O mérito é todo de Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Amém. Amém? Estou demais agora. Quase eu me encerro. Maurício, é por isso que a igreja não aceita um texto desse aí que é bem claro, né? Ele não gosta de coisa simples, não, moço, porque fica chato. É como tirar o ganha-pão deles. Tem que ser difícil ele poder ganhar o dízimo, né? Se é simples desse jeito, o pessoal vai entender fácil. Eu vou perder o emprego. Mas é simples mesmo. O evangelho é simples. O que torna difícil é o homem atrapalhando. Mas que o Senhor seja louvado em nossas vidas, que nós possamos abrir a porta, possamos dar ouvidos, deixar Cristo entrar e viver sua vida em nós. Amém. Amém. Glória a Deus.